Existe um livro que há séculos simplesmente se recusa a ser lido. Pensa bem, os maiores criptógrafos do mundo, historiadores, até a inteligência artificial mais avançada, todos eles tentaram. E todos eles falharam. Imagina só essa situação. Encontrar um livro que pode conter segredos, conhecimento perdido, talvez até algo mágico, mas tudo isso trancado numa língua que, sinceramente, parece não ser deste mundo. Pois é, essa premissa não é ficção. É a história real de um dos maiores enigmas de todos os tempos. Esse é o manuscrito Voynich. Um livro medieval, sabe, cheio de ilustrações que são ao mesmo tempo lindas e totalmente bizarras. A gente está falando de plantas que não parecem existir, diagramas do céu que não batem com nada que a gente conhece e umas cenas que parecem ter saído de um sonho bem estranho. E olha, chamar ele de o manuscrito mais misterioso do mundo não é nenhum exagero. Mas no meio de tanto mistério, o que a gente sabe de verdade? Para tentar entender esse enigma, a gente precisa começar pelo básico, pelas pistas físicas, as únicas coisas que a gente pode de fato tocar. Ok? Vamos mergulhar nisso. Nossa investigação começa com as evidências que estão ali na nossa frente, o próprio livro, que hoje fica guardadinho na Universidade de Yale. O objeto em si já é fascinante. São umas 240 páginas de um pergaminho de altíssima qualidade, feito de pele de animal, cheias de um texto que flui de um jeito muito particular e com desenhos super vibrantes. Cada detalhe, sabe? Do tamanho ao material, já nos conta que alguém investiu muito tempo e dinheiro para criar isso aqui. E agora, a pista mais importante que a gente tem. A datação por radiocarbono, que foi feita em várias páginas, coloca a criação do pergaminho lá no comecinho do século XV, mais especificamente entre 1404 e 1438. Isso nos dá uma janela de tempo bem concreta para trabalhar. Só que, a ciência raramente é uma linha reta. Como a analista Edith Sherwood aponta, a datação por carbono tem lá suas margens de erro. Coisas como a preparação da amostra, variações entre os laboratórios, tudo isso adiciona uma camada de incerteza. É um lembrete de que até o nosso fato mais sólido tem suas nuances. Bom, se o texto é indecifrável por enquanto, a nossa melhor chance de espiar o mundo do autor são as ilustrações. E que janela estranha e maravilhosa que elas são. O manuscrito é dividido em seções, e cada uma é mais enigmática que a outra. Dá uma olhada, o livro é todo setorizado. Tem a parte de botânica com plantas que parecem de outro mundo, a astronômica com constelações que a gente não reconhece, a biológica, que é de longe a mais esquisita de todas, e ainda as seções cosmológica, farmacêutica e uma última só com texto sem desenhos. Mas é essa seção biológica que desafia qualquer lógica. Olha bem para essas plantas, o nível de detalhe é incrível. Das folhas às raízes, botânicos do mundo inteiro já tentaram identificar essas espécies por séculos, e nada. Será que são espécies que foram extintas por imaginação do autor? Ninguém faz ideia. Os diagramas astronômicos são igualmente intrigantes. Eles lembram mapas do zodíaco, mas os símbolos são totalmente únicos. Seria um sistema de astrologia que se perdeu no tempo ou algo completamente diferente? O mistério continua. Agora a coisa fica estranha de verdade na seção biológica. A gente vê pequenas figuras femininas, muitas com a barriga inchada, se banhando nos fluidos verdes que são todos interligados por uma rede de tubos super complexa. As teorias vão de tudo, processos de alquimia, guias de saúde feminina, mas sinceramente, nenhuma explicação parece fechar a conta. Ok, saindo um pouco das imagens, vamos para o coração do quebra-cabeça, o texto. E por mais bizarro que pareça, as análises mostram que não é só um monte de rabisco aleatório, não. Análises de computador mostram que o texto obedece a leis da linguística, como a lei de Zipf, que basicamente descreve a frequência com que as palavras aparecem numa língua de verdade. Tem palavras que se repetem, estruturas que lembram prefixos e sufixos, e o mais incrível, tem até trechos em que o autor parece ter errado e corrigido. Isso é um sinal muito forte de que existe um significado real por trás desses símbolos. Já que ninguém conseguiu decifrar na mão, os pesquisadores modernos apelaram para a inteligência artificial. E uma técnica muito poderosa para isso é o cribbing. A ideia é bem simples, na verdade. Se você desconfia que um pedacinho do texto cifrado significa alguma coisa específica, você usa essa dica para tentar decifrar o resto. Então, uma equipe de pesquisa pensou o seguinte: e se aquelas pequenas anotações ao lado das mulheres na seção do zodíaco forem nomes?
Eles pegaram essa ideia e alimentaram um algoritmo com listas e mais listas de nomes históricos. Aí deixaram o computador testar milhões de combinações para ver qual alfabeto transformava mais palavras do Voynich em nomes de verdade. E o resultado disso tudo é o que estes gráficos mostram de forma brilhante. Repara como as pontuações de aptidão, que é a medida de sucesso do algoritmo, disparam para certas combinações. Especificamente, o programa teve os melhores resultados quando tentou combinar o texto com nomes femininos de origem eslava e hebraica. Isso não prova nada definitivo, claro, mas é uma pista muito interessante sobre a possível origem da língua do manuscrito. Mas a maior reviravolta de todas veio agora. O algoritmo funcionou muito, mas muito melhor quando as palavras do manuscrito foram lidas de trás para frente antes de serem analisadas. Isso levanta uma possibilidade maluca. Será que o texto foi escrito da direita para a esquerda como hebraico ou árabe? Mais uma camada de mistério para conta. E com tudo isso na mesa, a gente chega no debate que divide os pesquisadores há décadas. Estamos olhando para um texto real, cheio de significado, ou para a fraude mais bem elaborada e complexa da história? E o debate é acirrado. De um lado, tem a complexidade da língua, os erros que foram corrigidos, o material caríssimo, tudo isso sugere que é de verdade. Por que tanto trabalho para uma fraude que nem se sabia se ia dar retorno? Mas, do outro lado, o fato dele ser único no mundo e a possibilidade de ser uma arte bruta ou só uma tentativa de enganar um colecionador rico mantém a hipótese da fraude bem viva. No fim das contas, depois de séculos de estudo, sério, de alquimistas lá do século XVII até inteligência artificial de hoje, o manuscrito Voynich continua lá, firme e forte, guardando seus segredos com uma teimosia impressionante. Essa citação aqui, ela resume a situação de forma perfeita. É um fascínio e uma frustração ao mesmo tempo. Para entender o conteúdo, a gente precisaria da história dele. E para entender a história, a gente precisaria ler o conteúdo. É um circuito fechado, um enigma perfeito. E é essa questão que fica no ar. Será que a gente está diante da chave para um conhecimento que se perdeu? Um guia de plantas medicinais de outro mundo? Um tratado de uma filosofia esquecida? Ou será que o manuscrito é, na verdade, uma espécie de teste de Rorschach histórico, onde a gente só projeta o que a nossa imaginação e o nosso desejo de encontrar padrões permitem? A resposta, por enquanto, continua lá, escrita naquelas páginas que ninguém consegue ler.